Memória do Ministério Público Federal, aprendendo com quem construiu nossa instituição. O projeto Memória do MPF é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República. Moacir Antônio Machado da Silva nasceu em Santa Bárbara do Oeste em 1941. Integrou a primeira turma do curso de Direito da UNB, entre 62 e 66. Ingressou no serviço público em 65, funcionário da Câmara dos Deputados. Foi técnico de tributação do Ministério da Fazenda e em 73 ingressou no Ministério Público Federal. Logo no início passou a atuar no Supremo. Com 10 anos de carreira foi promovido a subprocurador-geral, onde teve assento na primeira turma do Tribunal Federal de Recursos e na primeira turma do STF. Foi vice-procurador-geral da República entre 91 e 95. Presidiu o Conselho Superior do Ministério Público Federal. Hoje começamos a nossa conversa no projeto Memórias do Ministério Público Federal com o Dr. Moacir Antônio Machado da Silva. É um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigada. Muito obrigado, prazer meu também. O senhor me disse que é de Santa Bárbara do Oeste. Eu queria que o senhor contasse um pouco como foi essa infância e adolescência no interior de São Paulo. Ah, sim. Eu nasci em Santa Bárbara do Oeste em 1941, né? Sou antigo. E fiz o primário em Santa Bárbara do Oeste. Meus pais, João e Afife, né? Minha mãe é filha de libaneses, né? Quando eu completei 11 anos, nós mudamos para Americana, onde eu fiz o ginásio científico. Americana e Santa Bárbara são cidades praticamente unidas, né? E o senhor depois veio para Brasília? Vim para Brasília em 1960. Participei aqui da inauguração de Brasília. Porque meu pai, né, tinha uma atividade que se compatibilizava com a construção de Brasília. E em 62 começou a Universidade de Brasília a funcionar e eu passei no vestibular para o curso de Direito. Foi da primeira turma do curso de Direito, começou em 1962 e terminou em 1966. E o senhor, antes de atuar como procurador, o senhor trabalhou aqui em Brasília, o senhor teve outras funções? Antes de ser procurador, eu trabalhei primeiro como escriturário. Logo no começo, logo que cheguei aqui, antes de ingressar na universidade, como escriturário, lá no Brasília Palace Hotel. Depois fui professor do Colégio Dom Bosco, ingressei na Câmara dos Deputados como técnico legislativo, acho que até o nome acho que era técnico legislativo, e ali fiquei até a conclusão do curso de Direito, e depois disso mesmo, até 1970, quando então eu fiz um concurso para técnico de tributação do Ministério da Fazenda, né? E então deixei a Câmara dos Deputados para ingressar no Ministério da Fazenda. Fiquei no Ministério da Fazenda de 70 até 73, quando fiz o concurso para Procurador da República e fiquei numa dúvida muito grande em tomar posse ou não no cargo de Procurador da República, e ganhava metade, mais ou menos, do que ganhava do que eu recebia como técnico de tributação do Ministério da Fazenda. E por que exatamente que o senhor fez essa escolha, né? Que na época eu imagino que todo mundo devia ponderar, mas como vai sair? Isso, hoje em dia, se as pessoas fazem essa pergunta, por que o senhor vai sair para ganhar menos? E por que naquela época o senhor... Eu era da área jurídica e eu preferia trabalhar na área jurídica, ao invés de trabalhar numa área que envolvia aspectos jurídicos, mas também era uma área muito de gestão, muito de administração. Tendo em vista a carreira, eu imagino que não tenha havido nenhum arrependimento nesse... Não me arrependi. Não me arrependi, jamais me arrependi, porque eu me identificava muito, sempre me identifiquei muito com o Ministério Público. O Procurador-Geral da República era o ministro Moreira Alves, né? E então já fui trabalhar imediatamente na área tributária junto ao Supremo Tribunal Federal. Fui promovido sucessivamente por merecimento até chegar ao cargo de Subprocurador-Geral da República, que isso ocorreu em 1983. Depois é que fui chamado a exercer a função de Vice-Procurador-Geral da República em 1991 e fiquei nessa função até 1995, quando, logo depois de um período de licença-prêmio, eu me aposentei.
Como que era o trabalho quando o senhor tomou posse? Eu dava pareceres em recursos extraordinários e em outros processos da competência do Supremo Tribunal Federal. Recursos extraordinários e vários outros agravos de instrumentos. Também em função da relevância das funções que eu passei a exercer, de vice-procurador-geral, evidentemente que eu ficava mais voltado às ações diretas de inconstitucionalidade, às suspensões de segurança, a processo da competência originária do Supremo, né? Então, também em função disso. Então, aí não existia uma especialização, era toda a parte de direito público. E nesse período, quais foram para vocês os casos mais emblemáticos que marcaram a sua atuação no Ministério Público Federal? Olha, eu tomei, sabendo que haveria essa entrevista aqui, eu tomei o cuidado de anotar alguns casos relevantes, alguns números de processos relevantes e de relembrar as questões jurídicas que foram tratadas nesses casos. Bem, eu me lembro, primeiramente, quando tinha assento junto à primeira turma do Tribunal Federal de Recursos, de uma apelação criminal do caso do assassinato do procurador da República, Pedro Jorge. O processo tinha, acho que tinha mais de 20 volumes. Eu penso até que ficava em torno de 26 volumes, que consumiram todas as minhas férias, não só para leitura, como também para a preparação de um longo memorial, como também para o levantamento daqueles pontos essenciais para efeito de sustentação oral. Sim. E a sustentação oral se estendeu por 1h20, porque eram 6 réus, e cada um dispunha de 20 minutos. Então, eu tinha 1h20. Então, esse foi um caso relevante, inclusive porque o tribunal manteve a condenação dos réus, e num caso que ganhou repercussão nacional, né, porque foi fundamental para o fortalecimento do Ministério Público. Né? Porque Pedro Jorge é uma figura emblemática do Ministério Público. Também, no exercício da função de vice-procurador-geral da República, e por conta disso, alguns casos relevantes apareceram, né? Então, por exemplo, a questão enquanto estava em substituição do Procurador-Geral da República, a questão da greve dos petroleiros de 1995. Né? Qual foi a sua atuação específica nesse caso? O que aconteceu? A greve tinha assumido proporções extraordinárias. Né? Tinha perdido, no meu modo de ver, a legitimidade. Havia ameaça de crise de abastecimento com relação aos produtos derivados do petróleo e um desabastecimento mesmo no que diz respeito ao gás de cozinha, afetando a vida das famílias. Estava no exercício do cargo de Procurador-Geral, promovi uma reunião com o Dr. Cláudio Fonteles, que é da área penal e que era subprocurador-geral da República, e também com o Dr. João Pedro Ferraz dos Passos, que era o Procurador-Geral do Trabalho. E nessa reunião, nós cuidamos de estabelecer quais as sanções que poderiam ser aplicadas ao sindicato e aos trabalhadores e tudo mais em função dessa greve. Destacamos as sanções que deveriam ser aplicadas, né? E isso aí realmente provocou a volta dos trabalhadores ao trabalho. Teve também um parecer, esse é muito conhecido pelos procuradores novos. O Procurador-Geral da República, na época, o doutor Aristides Junqueira, requereu, né, informações ao presidente do Banco do Brasil sobre empréstimos feitos com recurso do Tesouro Nacional às empresas do setor sucroalcooleiro. O presidente do Banco do Brasil, alegou sigilo bancário, negou-se a prestar as informações e entrou com mandado de segurança contra o Procurador-Geral da República. E o processo, por designação do Procurador-Geral, veio para mim. E a questão ganhou, foi ao Supremo, nós começamos perdendo isso por 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Viu? Aí
Aí começou a reviravolta. 5-1, 5-2, até 6-5, nós ganhamos 6-5. O que decidiu o Supremo? Decidiu o Supremo o seguinte, que o Ministério Público tinha poderes amplos de investigação, não só reconhecidos na Constituição, como também na Lei Complementar número 75, né, de 1993. E que o sigilo bancário não poderia ser utilizado para acobertar ilícitos. E mais, que na verdade, aqui no caso, o que se pedia eram informações sobre beneficiários de empréstimos concedidos pelo Banco do Brasil com recursos subsidiados do Tesouro Nacional. Esse foi o ponto essencial que também tinha sido tentado no parecer e que acabou prevalecendo. Então, houve uma grande abertura na jurisprudência da Corte em torno dessa matéria e hoje, até hoje, os procuradores se valem desse precedente. Quando chega ao final e você já sabe qual foi a decisão do Supremo, né? Então, mas isso é uma questão fácil. Mas, quando você está na fase preliminar, que você tem que tomar uma posição a respeito, nossa questão é de extrema complexidade. Né? Você tem que olhar de um lado e de outro. Né? E tomar a decisão que seja mais compatível com o sistema jurídico, né? com a ordem constitucional. Então, esses são os processos mais relevantes, processos que eu destaco como relevantes, dentre outros. Outros processos também foram relevantes em função da própria atividade, da própria competência do Ministério Público Federal junto ao Supremo, né? Em função disso. O senhor citou vários processos relevantes que têm impacto aí na vida de milhares de cidadãos ou no próprio Estado. Me sinto bastante envaidecido dessa posição que o Ministério Público vem adotando em relação no combate à corrupção, em todas as áreas em que deve atuar, tem atuado com independência e com autonomia. E nós estamos vivendo um momento dramático na história brasileira, né? E o mesmo comportamento o comportamento do Procurador-Geral hoje é um comportamento que está realmente de reafirmação da independência e da autonomia do Ministério Público. Que valores o senhor considera fundamentais para um profissional que vai atuar no Ministério Público? Eu acho que a identificação, né, com os valores éticos, né, e jurídicos, né, que a nova Constituição contém e que são da alçada do Ministério Público, para procurar fazer a justiça do caso concreto, para defender verdadeiramente os valores que a Constituição, os valores que são inerentes à atividade do Ministério Público, que estão contemplados na Constituição. Mas acha que a associação tem uma atuação importante? Então, acho que tem muito importante a atuação. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, ela congrega os procuradores, né? Ela está cada vez mais atuante, né? E cada vez mais promove eventos, né, que exigem a participação dos integrantes de cada um dos procuradores, e isso permite que haja uma interação maior entre os procuradores, não só no âmbito do próprio Estado da Federação, onde as pessoas exercem suas atividades, como também nessa interação com os demais colegas em todo o país, né? Então, para a gente finalizar a nossa entrevista, doutor Moacir, queria que o senhor dedicasse aos colegas, aos jovens procuradores, aos que querem ingressar na carreira, uma mensagem. A mensagem é difícil. O que eu acho é o seguinte, que a pessoa que ingressou num cargo tão relevante quanto de Procurador da República, né,
identificado com as próprias finalidades da instituição, deve efetivamente devotar-se com afinco ao exercício regular dessas atividades, né? E deve fazer o melhor possível, né? para que sejam atingidos aqueles objetivos que são os objetivos da própria instituição. E que não haja jamais excesso. Acho que o excesso, às vezes, é mais contraproducente do que a própria realização né? Então, mas não tenho visto isso. Mas sei que é fácil. É fácil de a gente incidir em algum equívoco, né? Por conta das próprias prerrogativas cada um, as próprias prerrogativas do cargo, né? Então, que se haja com equilíbrio, para que também não se atinja, não se faça injustiça, mas que de maneira alguma haja qualquer embaraço ao pleno exercício da atividade profissional. Mais uma vez, muito obrigada por ter participado, por ter partilhado. Prazer, eu que agradeço. Prazer. As perguntas, né? Que as perguntas foram orientadas no bom sentido, no sentido que eu gostaria mesmo de me pronunciar.